Todos bem? Felizes? Sim, estamos, né? Vocês já viram a lua lá fora? Daqui agora não vai dar para ver, que ela está mais ou menos ali assim, ó. Quando saírem, dá uma olhada para cima, gente. Chega ali uma lua daquela. Entra aqui uma música dessa. Não tem como isso ficar mal, não tem? Não tem jeito, é privilégio demais. Se a gente falar que tá triste ou que não tá legal, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Porque tem tanta coisa boa ao nosso redor. Olha os sorrisos, os olhares, a energia boa. Não é verdade? E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer uma reflexão. Ano acabando, né? Falta poucos dias, poucas semanas. Nós iremos fazer uma reflexão do nosso ano, espiritualmente dizendo, e vamos falar alguma coisa em relação ao nosso próximo ano, né? Então, 2024 quase no fim, 2025 chegando aí, né? Então, vamos falar bastante sobre isso essa noite. Eu trouxe, né, como sempre eu gosto de trazer, alguma das obras do Pentateuco. Vamos só lembrar qual que é o Pentateuco? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Adorei, ela está com a Gênese ali lendo, ó. A Gênese é o de linguagem mais complicado um pouquinho, mas a gente lê, relê, estuda e vai entendendo, e é uma obra muito importante, né? Vai desde a origem de tudo até os dias, né? Os nossos dias atuais têm explicação para tudo. Aí eu trouxe hoje o Livro dos Espíritos, que a gente vai ler a questão 919, e depois eu trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo para a gente finalizar. Vou iniciar com o Livro dos Espíritos, a gente vai conversar e finalizar com um trechinho do Evangelho. Todos me conhecem? Sim, né? Eu sou a Ana, aí o Tamanini, né? Ficou Aninha, e todo mundo pode me chamar de Aninha, que eu acho maravilhoso, eu gosto muito da Aninha, tá? Podem chamar de Aninha, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. O contrato já foi renovado para o ano que vem, né, Luzia? Estaremos aqui durante todo o ano, com muita alegria e com muita gratidão sempre. Eu gosto sempre de ler na íntegra, porque a palavra, né, da obra, ela tem muita força, ela tem muito valor, né? Então vamos ler a palavra mesmo. Eu estou lá no livro 3º, o capítulo 12, da perfeição moral, a questão 919. O Livro dos Espíritos, ele é perguntas e respostas, né? Então eu vou ler a pergunta, depois a gente vai ler uma parte da resposta. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A pergunta que Kardec fez aos bons espíritos foi essa, ó. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O que a gente faz para ser cada vez melhor, né? E fugir do mal e resistir ao mal? Olha a resposta. Conhece-te a ti mesmo. Então, olha a receita, né? Conhece-te a ti mesmo. E continuemos. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Qual é o meio da gente conhecer a nós mesmos? Outra resposta. O espírito que está ditando essa resposta é o Santo Agostinho, tá? Ó, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes, e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem,
se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinais o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou indicação de um mal que é preciso curar. Então, nessa resposta, Santo Agostinho está falando que a gente conhece a nós mesmos, né? Refletindo sobre as nossas atitudes. Aí eu vou além, refletindo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras e sobre as nossas atitudes. Porque são 3 categorias, né, que nós temos. Nós temos o pensamento, nós temos a palavra, nós temos as atitudes. Então, para se autoconhecer, nós precisamos analisar essas 3 categorias. E é tão interessante que muitas vezes nós descobrimos coisas de nós mesmos que a gente nem imaginaria, né? A gente vai refletir sobre os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quando nós começamos a refletir, a gente se desconhece, a gente fala: nossa, mas eu penso assim, nossa, mas eu agi dessa maneira, né? Porque na maioria das vezes, pela pressa, pela aceleração, pela quantidade de informação, nós vamos vivendo no piloto automático. Nós vamos vivendo assim, um dia após o outro, toma café, vai para o trabalho, almoça, volta para o trabalho, vai fazer outra coisa e vai para casa, e não para tanto para pensar, né? Não para tanto para refletir sobre as coisas. E quando a gente começa o processo de autoconhecimento, é doído, é difícil, a gente foge dele, porque a gente começa a se reencontrar, a gente começa, né, a se perceber, dá medo, tem hora, não é? Dá desilusão, dá um monte de sentimento estranho. Só que a gente não pode parar nesse processo, a gente tem que acolher todas essas situações que vêm na nossa mente, que vêm nas nossas reflexões. E o Santo Agostinho, ele fala pra gente uma coisa muito interessante, pra gente não deixar acumular, né? Pra gente fazer essas reflexões diárias. Eu sempre brinco com vocês, né? Pra gente não fazer à noite, porque insônia no país já é uma das principais causas, né? Assim, a quase grande maioria da população sofre de insônia. Porque insônia é demorar a dormir, insônia é acordar várias vezes à noite, insônia é acordar e não dormir mais. Então, assim, várias pessoas na população brasileira já apresentam um certo grau de insônia. Então, de noite não é hora de refletir sobre a vida. Vamos escolher outro horário, né, para a gente parar um pouquinho e refletir sobre nossa vida. O que a gente fez naquele dia? A gente fez alguma coisa que não teria coragem de mostrar para Deus? Como se ele não soubesse de tudo, né? Mas pensemos assim, a gente fez alguma coisa que a gente envergonharia de mostrar para Deus se fosse contar para Ele? Nós prejudicamos alguém ou fizemos um mal a alguém? Falamos alguma coisa que não devíamos? Ou nós fizemos algum mal para a gente naquele dia, naqueles momentos? Ou nós deixamos de fazer alguma coisa para o nosso bem, para o bem do outro, né? Porque o deixar de fazer também, a gente tem que estar analisando essa situação. Não é só o fazer errado. Nós já estamos numa categoria de evolução que já precisamos fazer o certo também, né? Nós não temos só que não praticar o mal, nós já precisamos fazer o bem. Então, chegar nessas reflexões diárias, ou no máximo aí semanais, e ver em que a gente precisa mudar. Aí vocês vão me ajudar agora. Tem um monte de coisa boa que a gente já pensa, que a gente já faz e que a gente já fala, sim ou não? Um monte, não tem? Esse um monte, a gente vai pensar sobre elas, essas coisas que a gente já fala, já pensa e já faz, e vai continuar fazendo e melhorar mais ainda nessas coisas. Também tem as coisas, os pensamentos, as palavras, as ações, que a gente faz muito errado ainda, não tem? Sim ou não? Sim, muito, né? Aí a gente precisa ver e até fazer uma lista mesmo das coisas que a gente precisa melhorar. Final de ano é ótimo para isso, né? Da gente colocar metas e objetivos para o próximo ano. Em que a gente vai melhorar? Eu, Aninha, particularmente, eu gosto de colocar uma grande proposta materialmente dizendo e uma grande proposta espiritualmente dizendo, todo ano.
e manter nessas duas o ano inteiro, sabe? Lutar para, né, para que a gente consiga essas duas. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um material? Não tomar refrigerante no próximo ano. É um material, não é? Um objetivo material que vai fazer bem para a gente? Sim ou não? Sim, uma coisa simples. Uma emocional espiritual. Aprender a pensar antes de responder as coisas. É difícil. É muito mais fácil a gente deixar de tomar refrigerante do que essa segunda parte. Aí tentem fazer uma coisa assim, uma mais fácil do que a outra, para chegar no final do ano a gente ter conseguido as duas. E aí, colocando essas duas ou mais, a gente tem condições de colocar mais metas, mais objetivos, né? Tanto na parte material quanto na parte espiritual, na parte de sociedade, de convivência, de trabalho, de tudo. E o ano todo concentrar nessas mudanças. Porque se a gente conseguir, em 2025, melhorar o que a gente propôs em 2024, já é uma baita evolução. Assim como nós que chegamos no final de 2024 agora, temos concretizado pelo menos um pouco do que a gente se propôs no início do ano, ou no final do ano passado, já é uma baita evolução, né? Então, é falar, primeiro é identificar o que a gente precisa melhorar. O que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa tirar, porque tem coisa que a gente tem que tirar da vida, né? Tem coisa que não tem que diminuir, porque aquilo que faz mal pra gente, a gente não tem que diminuir. O equilíbrio é daquilo que faz bem. Agora, aquilo que faz mal, já que a gente vai ter disciplina para fazer mudança, já vamos tirar, né? Vamos tirar de uma vez e começar 2025 já nesse processo de disciplina, de evolução. Que o sentido, gente, sabe quando a gente para pensar assim, ó, qual é a nossa missão nesse mundo? Primeiro, levanta a mão quem já parou para pensar nisso. Qual que é a nossa missão, a nossa função nesse planeta? Não é? A gente já não parou em determinadas fases da vida, ou mesmo sempre, para pensar o que eu vim fazer aqui? Não é? Qual é a minha missão? Qual é a minha função nesse planeta? Eu vou contar para vocês que a nossa grande missão somos nós mesmos. A grande missão que nós viemos nesse planeta é para realizar a nossa transformação moral, ou a nossa autotransformação. A nossa missão é essa, tá? A missão principal. E Santo Agostinho fala muito isso também no decorrer do Livro dos Espíritos, ali, quando ele vai respondendo várias perguntas, né? É a nossa transformação, é a nossa primeira missão. Depois que a gente está se autotransformando, a gente tem várias outras missões. Ser mãe é uma missão? Sim ou não? Ser um profissional é uma missão? Sim. Cuidar, né? Trabalhar numa casa espírita é uma missão? É. Então tem várias outras missões. Relacionamentos, convívio, família, amigos, sociedade. São várias pequenas missões que cada um de nós temos. Mas a principal é a transformação de nós mesmos. Então, a primeira coisa para a gente refletir sobre esse ano: eu tenho cuidado mais do ao redor ou de mim mesmo? Esse ano, 2024. Eu cuidei mais do outro e do meu redor, ou eu cuidei mais de mim? Aí vocês podem pensar assim: Aninha, cuidar só da gente é egoísmo. Cuidado. Egoísmo é quando a gente cuida só da gente. Mas cuidar da gente e das demais pessoas, das outras categorias da vida, não tem nada de egoísmo nisso. Até porque, se a gente não cuidar, por exemplo, da nossa saúde, a gente vai conseguir cuidar da saúde do outro? Uma pessoa doente consegue cuidar de outro doente? Sim ou não? Não, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa cuidar da gente mesmo. Vamos lembrar o primeiro mandamento? Quem lembra o primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a ordem é amar a Deus, amar você mesmo e amar ao próximo. Até porque a gente não dá aquilo que não tem. Como que você vai dar, por exemplo, uma ajuda material se você não tem dinheiro? Não é? Como que você vai dar amor ao próximo se você não tem amor por si mesmo? Como que você vai cuidar do outro se você não cuida de você mesmo? Então, primeiro Deus, depois a gente, depois o outro. E nas reflexões também é isso, né? Na hora que a gente escolheu para refletir, eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? É a primeira pergunta, né? No dia de hoje,
Eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? Aí a gente pensa. Eu fiz alguma coisa que causou mal para mim mesma? Segunda pergunta. Terceira pergunta, eu fiz algum mal aos outros? Né? Aos mais próximos ou até aos mais distantes, né? Porque hoje com tecnologia a gente pode fazer mal e bem aos mais distantes possíveis, né? Então, primeiro a gente se questiona o nosso papel perante Deus, o nosso papel perante nós mesmos e o nosso papel perante ao próximo, tá? Tranquilo? Essa reflexão para 2024? Levantem a mão para mim, por favor. Quem acha que 2024 foi um ano bom? Oh, gostei. Levanta a mão para mim quem acha que 2024 foi um ano difícil. Lembrando que o difícil pode ser bom e o bom pode ser difícil. Certo? Sim? Aí, o que a Aninha quer com isso? Fiquei satisfeita, hein? Várias mãozinhas para cima que o ano foi bom. Isso se chama gratidão, né? Isso se chama alegria e reconhecimento do tanto que o ano foi bom apesar das dificuldades. Mas aí o que a gente, né, falou aqui, foi um ano difícil, foi um ano fácil, foi um ano médio. Não é a dificuldade e a complexidade das coisas que faz ser bom ou ruim. Porque nós da doutrina espírita, nós sabemos que a gente aprende a partir das dificuldades, a partir dos imprevistos. Que planeta que nós ainda estamos? Provas e expiações. Então a gente não veio para ficar zen na vida, né? Só olhando a lua e ouvindo musiquinha, não é? A gente veio o quê? Para resolver problema. A gente veio para ter dificuldade, para ter desafio, para ter imprevisto. Então, pelo fato do nosso ano ter tido alguns desafios, alguns imprevistos, algumas provas, algumas expiações, não significa que foi um ano ruim. Pelo contrário, quanto mais dificuldades nós tivemos, mais nós aprendemos. Se nós mais aprendemos, nós evoluímos e muito. Então foi um ano maravilhoso, porque qual é a nossa proposta aqui no planeta? Não é evoluir? E é pelas dificuldades que a gente evolui. Gente, se a gente ficasse só de boa na vida, a gente não ia aprender quase nada. Porque nós somos lerdos, né? Nós somos lerdos. Tem hora que a gente não quer aprender muito no sossego. A gente precisa desses rebuliços mesmo para que a gente possa evoluir. Aí fiquei muito satisfeita. Foi um ano muito bom para vários de vocês. E se foi um ano bom para vários de nós, né? Porque para mim foi bom também. Está sendo bom. E se esse ano já foi bom, com certeza 2025 vai ser melhor ainda. Porque nós vamos usar essa evolução que tivemos esse ano para viver o 2025. Aí o que a Aninha quer falar aqui agora? Não vão falar que a Aninha é negativa não, tá? Mas o que eu vou falar aqui é uma coisa assim, bem racional, bem realista. Vocês acham que o ano de 2025 vai ser melhor ao redor de mim ou vai ser melhor em mim mesmo, em cada um de nós? A gente depende do que está acontecendo ao nosso redor para que o nosso próximo ano seja melhor do que 2024? Sim ou não? A gente precisa que esteja tudo calmo ao nosso redor, que tudo melhore, que seja só flores, só amores, só alegria lá fora, para o nosso 2025 ser melhor? Sim ou não? Não. Até porque nós estamos em transição planetária e a gente sabe que vai ter mais dificuldade ainda, vai ter mais prova ainda, vai ter mais coisa, mais tumulto. Isso não é negativismo, é uma coisa racional que já faz parte do processo de transição planetária. Mas independente do caos, nós estamos mais fortes, nós estamos mais evoluídos e nós construímos a paz em meio ao caos. O mundo pode estar desabando lá fora, o importante é a nossa paz. A gente não tem que reagir às coisas, a gente tem o quê? Que agir. Quer ver um exemplo? A gente não precisa deixar a doença chegar para a gente ter que perder tempo com a doença. Nós precisamos investir o nosso tempo na nossa saúde. Aí, independente do que tiver lá fora, do vírus, da bactéria que tiver lá fora, eu vou estar saudável e está tudo certo, não é? O que importa é nós estarmos mais evoluídos, é cada um de nós estarmos mais evoluídos, termos aprendido mais. E eu tenho certeza absoluta que nesse ano todos nós aprendemos e muito.
Erramos e muito, sim ou não? Sim, mas é o erro que nos leva ao acerto. O que não é legal é a gente ficar repetindo os mesmos erros, né? Mas errar, a gente vai errar e muito ainda. Nós temos muito tempo aí de vida ainda para a gente errar e aprender com esses erros, né? O que não dá é para ficar cometendo os mesmos erros sempre. E aí, se a gente comete os mesmos erros, a gente já tem que refletir sobre esses erros e mudar alguma coisa, tá? Por quê, gente? Porque depende de nós mesmos. E é essa mensagem que eu quero deixar principalmente aqui hoje para o nosso 2025. A nossa paz depende de nós mesmos. A nossa saúde depende de nós mesmos. A nossa prosperidade depende de nós mesmos. E depende muito do pensamento que a gente carrega, das palavras que a gente fala e das atitudes que a gente pratica. Querem um exemplo? Se o nosso pensamento for de doença, nós vamos ter saúde, sim ou não? Espirrou, já põe na cabeça que está muito ruim, que vai morrer, tananã, vai ter saúde, gente? Sentou nas rodinhas, como eu vejo isso na minha área profissional. Tem hora que a gente até peca e ri um pouco, né? Das pessoas competindo doença. Senta nas rodinhas, ao invés de falar coisa boa, não. Eu tenho artrose nesse joelho. Não, mas eu tenho nesse cotovelo e no pescoço. E vai competindo coisa ruim. Sabe assim? Aí o pensamento, a energia vai ficando naquilo ali. É igual dinheiro, né? De prosperidade. Nossa, fui no supermercado, acabou meu salário todinho. Não vê o tanto de coisa que levou para casa, né? Mas só reclama. O salário acabou e tá tudo muito caro, e tá isso, e tá aquilo. A prosperidade vai chegar perto de quem só pensa e fala assim? O que vocês acham? A prosperidade, ela gosta de quem valoriza. A gente não gosta de quem valoriza a gente? A prosperidade e a saúde é a mesma coisa? Elas gostam de quem valoriza. Tá, pode ter subido o preço de uma ou outra coisa? Pode. Mas a gente está fazendo mais, a gente está ganhando melhor, a prosperidade continua, a gente está conseguindo pagar as contas, está conseguindo comer. Pronto. Gratidão, que venha mais prosperidade para nós, né? Então, assim, nós precisamos mudar principalmente o pensamento. E é o mais difícil, né? A gente é tão acostumado a reclamar, né, gente? Não é? A gente é tão acostumado assim, ó. Vou dar um exemplo bobinho, mas só para vocês perceberem. No dia a dia, às vezes, a gente não consegue atender a ligação de todo mundo, né? Assim, na hora. Apesar das grandes exigências, né? Que todo mundo acha que tem que responder na hora e tal, não. Mas às vezes, a gente está fazendo alguma função, alguma coisa, o celular está no outro canto, a gente não atende. Ou a gente liga para alguém e esse alguém não atende. O que é a primeira coisa que a gente pensa? Será que aconteceu alguma coisa? A gente já pensa ruim, né? Será que não está atendendo porque aconteceu alguma coisa? Às vezes a pessoa está no banheiro, né? Satisfazendo o intestino. Ou às vezes a pessoa está dormindo, almoçou, foi tirar um cochilo. Aí a gente faz 1001 ideias, assim, né? Ó, que é um fermento, né? Aí a gente vai pensando, gente, mas será que aconteceu isso com a pessoa? Será porque que a pessoa não atendeu e tal? Então a gente já tem essa cultura do reclamar e do pensar ruim, né? Então a gente tem que mudar isso no pensamento primeiro. É igual doença. Ah, passou hoje a gente escuta que passou dos 30, acabou. Gente, o que é isso? Eu pratico corrida de rua, tem senhorinhas de 90 anos que dão carreira em mim, sabe? Correndo. Então não existe isso. Esses dias eu caí numa besteira de correr com o senhorzinho lá no parque, 75 anos. Gente, que canseira que ele me deu. 75 anos. Então imagina se existe isso, passou dos 30, acabou. Não, passou dos 30, dói tudo mesmo. Passou dos 30, se for pôr gelo no que dói, tem que deitar no refrigerador. Gente, existe isso não. Depende muito da maneira como a gente se cuida, da maneira que a gente pensa, da maneira, né, do estilo de vida. Então, assim, é mudança de pensamento mesmo. E nós já mudamos muito, não já? Pensamento? Já, não já? Levanta a mão quem mudou pensamento um monte de vezes esse ano. Não é? É tão libertador, né? Levanta a mão de novo para mim, quem fez muita coisa esse ano, que nem queria tanto, mas que era para o próprio bem, para o bem das pessoas, e foi lá e fez. Ai, que maravilha! Adulto faz o que precisa fazer, adulto não faz o que quer, não. Adulto faz aquilo que precisa ser feito. E depois de tanto fazer aquilo que precisa ser feito, acostuma, pega gosto, está tudo certo. E aquilo fica como memória no cérebro e a gente não quer mais parar de fazer.
né? Então, não é só alegria hoje? Nós melhoramos até, nós já reconhecemos o que precisamos melhorar, nós já fizemos coisas que precisavam até sem vontade, mas nós fizemos. Então, 2024 foi o quê? Maravilhoso! Não foi? E 2025 vai ser mais e mais e mais e mais maravilhoso ainda. Porque a gente já está indo com essa bagagem de evolução de 2024 para 2025. E todo mundo aqui, viu, gente? O ano que vem, né? Todos nós aqui juntos. Olha o tanto que essa casa está cheia, né? O tanto que está assim, energia boa mesmo. É muito bom isso, tá? E só uma coisinha que eu queria falar, antes da gente encerrar com o Evangelho, com um trechinho do Evangelho. Eu queria que todos nós, inclusive eu te vi, deixa eu só interromper porque eu te vi, eu lembrei de você falar que meia hora é pouco demais, se deixar a gente ficou 1h30, né? Ela na palestra da semana passada, ela falou, gente, meia hora passa muito rápido, e se deixar, a gente que gosta de ir falando, vai. Marcar mais pra ela. Nossa, amei. Ó, manda ver pra Ju. Gente, uma coisa assim que eu tenho observado muito, e que eu vou falar isso pra vocês, né? Para eu ouvir também, que todos nós precisamos ouvir isso. Vamos nos propor para 2025 uma maior independência em relação ao telefone celular, tá? Eu tenho visto em vários locais que eu estou indo uma dependência muito grande. O celular e o volante já causam mais acidentes em estatística do que o álcool no volante. Esses dias eu só tinha visto isso por vídeo. Esses dias eu vi assim ao vivo, o mocinho de bicicleta no celular bateu a testa no caminhão, o baú parado na frente. O caminhão enorme, ele no celular, ele não viu. Gente, o celular é uma ferramenta boa, mas a gente precisa controlar. A gente vê que pessoas estão deixando de viver as outras pessoas, de viver os momentos grudados em celular, de criancinha até senhorzinho. Vamos controlar a quantidade de celular. A gente já não vive sem ele mais, nós precisamos dele para tudo, né? Mas vamos controlar o nosso uso de celular, vamos colocar isso como uma proposta em 2025. Para todo canto que a gente vai, a gente está vendo isso, é na academia, é no parque, igual. Eu não sei como que as pessoas conseguem fazer corrida com o celular aqui na frente, ó. Eu tenho hora que eu estou correndo, eu tropeço nos próprios pés, às vezes até cai. Imagina com o telefone aqui na frente, né? E a pessoa está lá no parque de Sobiá, um lugar maravilhoso daquele, árvores, canções dos bichos, um celular aqui, ó. Sabe isso? Nós precisamos controlar isso, tá? Todos nós aqui temos uma certa dependência com o celular. Então vamos controlar, vamos acostumar a deixá-lo algumas horas desligado durante o dia, ou às vezes desligar à noite, sabe assim, para ir trabalhando essa dependência, porque senão, né, é vício, a gente tem que controlar, tá? Isso sendo uma meta nossa para 2025, principalmente no trânsito. Não vamos arriscar a nossa vida e a vida das pessoas por causa de telefone, não, tá? Isso é muito sério. Vamos lá para o Evangelho, só para eu encerrar. Eu estou no capítulo 18, Sede perfeitos, e eu vou ler o item... Nem a sede perfeita, desculpa. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 16. Ó, abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore de vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis os seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não os colheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Então, que os nossos bons frutos em 2025 sejam colhidos por nós mesmos, por todos ao nosso redor,
e que sejam frutos de muita evolução, de muita alegria e de muita gratidão. Tá certo? E nós temos muita gratidão por esse ano, não temos? Levanta a mão quem é grato por 2024. Muito bem. Simplesmente por estarmos vivos, saudáveis e aqui, né? Vamos fazer o nosso agradecimento por falar em gratidão? Vamos fechar os nossos olhos, apoiar os 2 pés no chão, solta os braços aí da melhor maneira possível, no colo ou ao lado do corpo. Vamos fazer só uma respiração bem profunda mesmo, bem funda, puxando bastante ar e soltando o ar bem devagarinho. Eu vou descer o microfone e vou fazer junto. E vamos agradecer nesse momento a Deus pelo nosso ano de 2024 que está prestes a se encerrar. Agradecer por todos os bons momentos, por todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Por aquelas que se foram, por aquelas que ainda estão na nossa vida. Vamos agradecer pelas nossas funções do dia a dia. Vamos agradecer pela nossa saúde, pela nossa prosperidade. Agradecer pelas nossas famílias. Agradecer por estarmos aqui reunidos, encerrando mais um ano. E vamos pedir, Senhor, que em 2025 possamos usar toda essa bagagem evolutiva de 2024 para sermos cada vez pessoas melhores, para termos disciplina ao invés de inventar desculpas, para fazermos o bem ao invés de ficarmos conectados ao mal, para que possamos evoluir com alegria, com gratidão, com disciplina e com muito amor no coração. Gratidão sempre, muita paz, muitas bênçãos a todos nós. Que assim seja. E até o ano que vem, hein? Fiquem com Deus. Obrigadão, gente.